Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar das reações do ser humano quando ele é afrontado. Desde antes do começo do mundo, depois que Caim matou Abel, o homem, quando ele é afrontado, ele age com agressividade. E Jesus nos ensina ao contrário da agressividade. Aqui em São Mateus 26, a partir do verso 50, foi quando Jesus foi preso, eles prenderam a Jesus. E quando eles prenderam a Jesus ali, Pedro, o apóstolo São Pedro, aqui no verso 51, ó. Eis que um dos que estavam com Jesus, que era Pedro, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, é o normal de um ser humano fora de Deus, ele quer revidar e cortou a orelha daquele homem. E então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. A Bíblia fala que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tem gente que fala assim, olha, não leva desaforo para casa. Aqui nesse mundo, todo mundo leva desaforo. Quando a polícia chega para prender um homem, ele é algemado ali. Às vezes ele mata um ali para se vingar, e quando ele entra na cadeia, quando ele chega lá na cadeia, o dono, o cabeça lá da cela, coloca ele para lavar banheiro. Então ele carrega ali desaforo de todos os jeitos. Não carrega de um jeito, mas carrega de outro. Quer o maior desaforo do que Jesus carregou? Ou pensas tu que não poderias agora orar a meu Pai? Que ele não daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras? As Escrituras têm que cumprir. Então Jesus falou para Pedro que diz que assim convém que aconteça. Aqui em Romanos 12, a partir do verso 11, está escrito assim, ó: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, tenha paciência no trânsito. Uma pessoa fala uma palavra, o outro logo já ameaça do outro lado, um pega a faca, outro pega o revólver. Hoje a sociedade age assim. É um ódio, uma raiva, uma agressividade. As pessoas não querem ter paciências. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem. Veja que o ensinamento de Jesus Cristo aqui, ó. Dê a outra face a ser maltratada, mas ninguém quer fazer isso. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. O que mais acontece hoje? O saco da ambição. Ninguém está satisfeito com o que tem. É o momento aí da disputa. O vizinho compra um carro, o outro já quer disputar com o vizinho e compra outro carro mais caro. E sem condições ali, tira da boca para pagar as prestações, para mostrar para os outros aquilo que não tem, mostrar uma coisa, uma aparência daquilo que ele não pode fazer, aquilo que ele não tem condições. Sedes unânimes entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, todos. Não vos vingueis,
Veja, Jesus ensina a nós não nos vingarmos. A vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Veja, a vingança ela é de Deus. Ela não é para o ser humano. A Bíblia que é clara. Tem muitas pessoas que falam que Deus não é vingativo. Veja que é vingativo sim. Minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Irmão, não precisa você se vingar. Deixa que Deus vai tomar as medidas contra essas pessoas agressivas, contra essas pessoas que querem fazer o mal. Deixa por conta de Deus. Deixa por conta de Deus. Na visão de Deus, nada passa. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, veja aqui, fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que ele quer dizer aqui, Quando você faz o bem para aquela pessoa que te odeia, você amontoa brasas na cabeça daquela pessoa. Por quê? Na cabeça do seu inimigo. Porque ele não consegue entender, ele não consegue compreender. Aquilo vai ficar matutando na cabeça dele. A cabeça dele vai pegar fogo de tanto pensar. Aquilo vai causar até problemas psicológicos nele. Ele não consegue entender, ele não consegue captar, gente, mas eu fiz um mal para aquela pessoa. E aquela pessoa está me fazendo bem. Então isso aí é a maior vingança que você pode fazer para uma pessoa má. É acumular brasas na cabeça dele através do bem, fazendo o bem. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Você fazendo isso, você vai vencer. Além do mais, aquela pessoa não vai querer revidar, fazer o mal contra você mais. Mas só que é o seguinte, isso vai causar um distúrbio na mente dele. Ele vai ficar matutando, tentando entender, tentando processar. Aqui em Provérbios 25, veja aqui o que Deus fala aqui, Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça dele. E o Senhor tu pagará. Veja aqui, o Senhor Deus vai te pagar ainda, veja. O Senhor tu pagará. O Senhor vai te dar o pago para você. Aqui nessa terra você não faz nada de graça para Deus. Deus manda. Você pensa que não está recebendo, mas você está recebendo. Deus está retornando o bem que você faz, a obediência às Escrituras. Deus te faz retornar. Não se preocupe com vingança. Não se preocupe. Todo mundo receberá aquilo que planta. Aquele que plantar espinhos, espinhos ele vai colher. Se você planta o bem, você vai colher o bem. E aquele outro que planta o mal, ele vai colher o mal. Aqui em São Mateus 27 foi quando Jesus foi preso. Veja aqui o que os inimigos de Jesus faziam. Foi Jesus apresentado ao presidente. O presidente o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhes respondeu? De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Porque aqui, Jesus acumulou brasas na cabeça daqueles homens. Jesus não retrucou. Jesus não os agrediu. Jesus
acumulou brasas na cabeça dele. Fala alguma coisa. Então, o silêncio de Jesus ali acumulava brasas na sua cabeça, na cabeça daqueles homens. Eles não conseguiam entender. Então, uma coisa que pode fazer o ser humano desestabilizar é o silêncio, é a tranquilidade. Você não deve controlar os outros, você não deve se preocupar em controlar as pessoas. Você tem que controlar a si mesmo. Se você conseguir controlar a si mesmo, você controla tudo. A pessoa quer se sentir grande ali. Esse é o narcisista. Quer se sentir grande, eles querem ver a sua reação. O ser humano, ele necessita de resposta. E quando ele não tem a resposta, ele fica perturbado. A mente dele fica cheia de brasas. Então não pense em vingança. Mostre o amor para as pessoas, mostre a paciência, mostre a benignidade. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, dê o seu like e passe este vídeo aí para quem necessita de um estudo desse, como esse, e analise as escrituras. Não deixe o ódio entrar no seu coração. Mantenha a paciência. A paciência desarma o diabo. Se tem uma coisa que o diabo... Só tem uma coisa que o diabo não consegue personificar. O diabo personifica tudo, mas tem uma coisa que ele não consegue personificar. É o amor. O diabo odeia o amor. O diabo odeia quando você transmite amor. Então ele quer que você revide. O seu inimigo quer que você revide contra. O inimigo quer briga. O inimigo quer agressividade. E quando você dá a outra face para o inimigo, você vence o diabo. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.